Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal BIMverso, um canal que trata de BIM e outras tecnologias. Se gostar desse conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Hoje estou aqui com Cristiane Magalhães, que é especialista técnica na Firjan Senai, na área de BIM e transformação digital. É também doutora pela UFRJ, com a temática ligada à macroadoção BIM. E no evento que é tema desse nosso episódio de hoje, que é o Rio Construção Summit, ela é responsável pela curadoria e conteúdo dos assuntos referentes a BIM e transformação digital. Cris, muito obrigada por ter aceitado aqui nosso convite, da gente bater esse papo aqui. É uma satisfação imensa estar aqui com você e para o público que você tem, um público qualificado do nosso setor, para apresentar aí essa dinâmica e convidar todos aí para o nosso evento. Eu que agradeço, nós agradecemos. Maravilha, maravilha. Então a gente vai discutir um pouco desse evento que vai ocorrer agora na próxima semana, já em 19 de setembro. Então eu queria que você explicasse um pouco para quem nos ouve, nos vê, que consiste esse evento, como é que surge isso, que grande parceria é essa, porque é o maior evento, se não estou enganado, do estado do Rio de Janeiro com essa temática, não? A gente entende que pós-pandemia a gente precisava de uma retomada e de um reposicionamento no Estado. Diante disso, os agentes se estruturaram junto, inclusive, em continuidade a um projeto que nós chamamos que é o Rio Construção, para fomentar com esse seminário Reconstrução Summit, um seminário de 3 dias, 5 palcos e bastante conteúdo para toda. Os números assustam um pouco. Ele diz aí pra gente um pouquinho a quantidade, só para botar lenha aqui na fogueira. São quantas palestras, quantos milhares de... Como é que é a história? Você já tinha me dito, eu fiquei bem assustado. Como eu estava dizendo, é um evento, é um seminário que ele é de conteúdo, ele pretende debate. Então, a gente tem cerca de 70 mesas, 74 mesas acontecendo de forma paralela nesses 3 dias. São 5 palcos e nós temos cerca de 300 locais de fala, né? 300 slots, não pessoas. Em pessoas estão na casa de 250, 260 palestrantes vindo conosco aí, nacionais e internacionais, em diferentes temas que não só o BIM e transformação digital, mas tantos outros, realmente para esse posicionamento aí de conteúdo para o evento para Rio de Janeiro e para nós, né, do setor da construção. Não, muito massa. Eu, quando vi da primeira vez, nossa, vocês estão esperando quantas pessoas? Tem uma base assim? Tem. A gente fez uma estimativa aí de 3 mil pessoas, diria, no Armazém 3, aqui no Piauí. A ideia é realmente fazer um movimento. É claro que é um desafio, porque é o nosso primeiro evento, como eu disse anteriormente. Ele veio nessa intenção de um reposicionamento. O Rio de Janeiro precisa de uma ação que movimente os agentes, a academia, o poder público, movimente a própria indústria, os estudantes. Então, a gente não é uma ação pontual, é uma ação integrada. O Rio de Janeiro não tinha até então, por o nosso tema, um evento dessa natureza. Então, a gente resolveu ir em cadeia e assumir esse desafio e que seja o primeiro de um ciclo, né? Então, é um desafio grande, mas os números também são desafiadores. Não, muito bem. Eu fico muito feliz de ver isso acontecer no Rio, porque antes da pandemia, eu fui dar aula no Rio sobre a temática de BIM algumas vezes. E eu via no rosto dos alunos assim, uma enorme decepção de como estava o Estado, né, de ter passado por tantas mazelas do ponto de vista da gestão pública, de toda uma complicação que houve, na sequência em vários gestores públicos, gerando confusões, que a gente sabe muito bem quais, para o Estado, e ficavam todos assim, nossa, a gente está meio largado aqui, sabe? Sentia todo assim, um sentimento de dava para fazer muito mais. E ver esse movimento agora
desse tamanho acontecer no estado é uma luz no fim do túnel, sabe? É um ar de esperança para as pessoas. E a ideia é ser um ponto de inflexão, realmente, né? A pandemia, principalmente a nossa área central, foi uma área que ela, assim, não só aqui no Rio, como em vários centros, né? Grandes centros das cidades aí do nosso país, eles ficaram realmente machucados devido à questão comercial, toda a parte de negócios, esse que a gente chama, né? Esse novo normal, em que hoje a gente vive meio híbrido, meio presencial, a própria transformação digital latente. Então, as relações mudaram, o uso dos espaços mudaram. Então, além desse contexto que você traz, teve essa questão acentuada pela pandemia. Então, o setor aqui no Rio de Janeiro se uniu e entendeu que a gente poderia, de dentro para fora, numa ação institucional, de todos ali realmente pegando a mão, fazendo as interfaces com os contatos, fazendo toda a questão, não só política, mas indústria e academia, como eu já disse, para essa, não retomada, mas que a retomada ela veio de forma consistente a partir de debates, de discussões, que a gente consiga encontrar caminhos, que não apenas caminhos pontuais, mas caminhos em que a gente olha a cidade em diferentes escalas, à luz, inclusive, de transformação digital, que foi o tema que eu fui responsável, porque, não me alongando muito, esse é um evento que ele vai trazer uma série de temas. Então, outros especialistas, a gente teve aí muito forte a presença da Roberta Cunha na condução e estruturação dessa curadoria ampliada, outros agentes importantes. Então, para transformação digital, eu estou tendo essa participação, mas a ideia realmente é um chamamento para a gente fazer esse ponto de inflexão e mudar um pouco esse contexto, não só no curto, né, mas que uma ação de curto prazo ela tem reflexos aí de médio e de longo para a cidade, para um olhar ampliado para a cidade. E para que as pessoas possam entender com mais profundidade, eu sei que preparaste um material aí para demonstrar. Se tu quiseres compartilhar já na tela, fica à vontade. Posso. E pode detalhar mais como que será este evento, com toda a programação, todos os detalhes. Fazendo esse resgate, né, o Rio Construção Summit vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, gente, entre os dias 19 e 21, já semana que vem. Então, estar aqui com vocês e com o Rogério está sendo uma oportunidade de chamamento para a gente realmente fazer esse evento acontecer com a presença do público de BIM, que eu sei que está aqui assistindo esse podcast. O evento ele tem aí a realização do Simples com Rio, com a apresentação da Feijão, os parceiros realmente estratégicos, a CBIC, Sinicom, CNI, inclusive com a presença da FIIC aqui com a gente, e o apoio tanto do governo do estado como da prefeitura. E isso é o reflexo desse conjunto. Fazendo aqui ainda em ritmo, Rogério, de apresentação, só para a gente poder contextualizar isso com uma base estruturada. Ele é, sim, um evento internacional. A gente vai ter grandes nomes internacionais fazendo aí, trazendo a uso aí as discussões para o tema. A gente vai trabalhar com inovações, e a gente fala em transformar o futuro, mas também entendendo que esse futuro ele já começou, né? Então a gente vem desde o resgate aí de quando essas inovações, mostrando que as inovações elas já existem, elas já estão acontecendo, que ela precisa realmente ser incorporada. Então a gente traz exemplos não só de futuro, mas exemplos do presente, de aplicações práticas, tanto para edificações como para infraestrutura. Então é um evento realmente que ele cobre essa camada do setor. E é um evento aí, a gente pode de repente explorar um pouco isso aí. Ele tem 3 grandes pilares, né? Esse é o futuro da construção, o capital humano e a conjuntura, em que a gente, no primeiro aí do futuro, a gente faz, como eu disse, essas inovações e reflexões a respeito de caminhos que precisam ser tomados desde já, para que a gente responda a demandas legais, demandas próprias da transformação e necessárias ao setor. Mas isso não acontece sem o capital humano. A gente precisa entender aí como são essas práticas adotadas no Brasil, como é que a gente fala com relação à qualificação profissional, saúde e segurança, responsabilidade social e, efetivamente, essa questão do aumento da produtividade, mas o aumento da produtividade também a partir do olhar do ser humano, né? Não apenas o aumento da produtividade pelo aumento da produtividade.
Isso não acontece em uma consultora. Pode falar, por favor. Não, só uma pergunta, sem querer te interromper, já interrompendo. Cada um desses pilares haverá mesa redonda, debates, palestras e assim por diante, não é isso? Exatamente. Esses pilares, eles foram o fio condutor. Foi a partir deles que a gente construiu aí todo esse conjunto, esse arcabouço de 70, pelo menos 70 mesas, né, distribuídas aí em diferentes temas que respondem a esses grandes pilares, né. E aí a gente não consegue avançar olhando para o futuro, para as pessoas, sem entender a conjuntura, né, principalmente por conta de todo esse movimento que a gente está hoje, né, no ano presente. Então, uma discussão ampla aí, tanto com o setor público e privado, olhando para esse cenário atual, mas também olhando aspectos legais, tributários, regulatórios e burocráticos. E aí também, né, a gente não pode deixar de falar investimento e fomento. E aí, mais uma vez, olhando para a habitação, a questão do déficit habitacional, e infraestrutura. E um dos grandes desafios nossos para isso, realmente, para o setor também, é sabido mundialmente, a questão da produtividade. Tá? Essa conjuntura, ela amarra esse contexto nessa linha de debate público e privado para a gente. É um evento que ele não é, ele é de conteúdo, mas ele é conteúdo que são executáveis, né? Para a gente realmente ter esse ponto de reflexão e fazer essa virada, né? Não é um evento como evento só, ele é uma ação aí de reflexão para tomadas aí, para ajudar na tomada de decisão e ações estratégicas em diferentes níveis. Posso abrir aqui também como a gente está no conteúdo, só para fazer um bate-bola com você. Qual é a nossa ideia, né? Até para o público que for assistir a essas mesas. A gente está com enfoque nos debates. Então, a gente vai ter ali as mesas formadas por pessoas de renome. E vai ser como se fosse esse nosso podcast aqui, Rogério. Assim, a gente vai ter espaços curtos para apresentação. Alguns temas nem apresentação vai ter muito assim, uma fala rápida sobre o contexto do que seja aquilo. E a ideia é que, junto aos moderadores, a gente consiga estimular o debate e provocar. Então, aproveitar o conhecimento das pessoas que estão ali compondo as mesas e a gente extrair esses temas, por exemplo, resolução de déficits históricos, industrialização, desburocratização, tendências globais, soluções de fornecedores, esse diálogo público-privado, dá literalmente colocar o pessoal na roda e, junto com os moderadores, a gente estimular o debate. Então, vocês vão encontrar muito debate, muitas discussões, e a apresentação não é aquela questão de ir esperando para ver apresentações, mas ir esperando para ver 5 painéis em paralelo, com uma equipe aí de convidados, com palestrantes bastante grandes nomes aí nesses temas, debatendo isso aqui no Rio de Janeiro. Aí, assim, né, chegamos à cereja do bolo, que é o nosso BIM, né, que é o enfoque. Como é que a gente conduz aqui esse tema com o público que está assistindo a gente? Que representa esse gráfico que você nos traz aqui? Estou vendo que tem indústria 4.0, tem minha área de atuação, de investigação, aliás, que é Generative Design. Estou vendo ela aí. Tem o VDC, tem Digital Twins, Metaverso, Inteligência Artificial, que tudo isso tem a ver com o contexto do evento. Isso aqui a gente fez esse infográfico para tentar compilar a percepção que a gente tem frente à temática de BIM, né, Build Information Modeling, nesse contexto todo. Então, essa é uma visão macro, e que a gente entende o BIM dentro de um funil de inovação, em que, quando ele é visto como inovação, né, tanto ele está na frente desse funil, tem viu Construção BIM, e a Construção BIM é um programa da Firijam dedicado a BIM. A gente está aí com um programa grande já explorado desde o ano passado, com a intenção de crescimento para 23 e 24. Então, como é que a gente visualiza o BIM nesse funil de inovação? A gente visualiza o BIM como já sendo uma inovação consolidada do ponto de vista de inovação. Entretanto, para o
para quem aplica BIM, né, para a cadeia produtiva, ele ainda precisa ser absorvido. A gente precisa ainda pegar essa inovação, que ela já está disponível há pelo menos 20 anos, e levar isso para a cadeia produtiva de tal forma que os agentes dessa cadeia, eles absorvam essa inovação e apliquem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem BIM consolidado enquanto inovação, a maturidade de quem absorve essa temática não necessariamente está no mesmo nível de uma inovação dita como consolidada. E aí a gente olha para para essa SATIA de 2023, né? No contexto nacional, a gente olha BIM em 3 escalas, na macroescala, em que a gente olha BIM visando atendimento aos decretos, portarias que são disponíveis para fomentar BIM nos países. No Brasil, a gente tem aí desde 2018 o decreto 9377, que virou o 9983, o decreto 10306, e a lei de licitações, né, a 1433, que está aí. Então, a gente tem um arcabouço legal no Brasil para macroescala, para macroadoção, que é latente, ele fomenta isso, ele impulsiona essa cadeia. Na mesma escala, o que a gente está fazendo aqui é quando a gente atua junto às agentes, como a PTI, o BIM-Fórum Brasil, Universidade, CEBIC, CREA, vem fazer uma ação de disseminação. Então, a gente dissemina a temática pela rede, a FIDJAN, o SENAI, e a microescala de BIM, quando a gente realmente está ali implementando, né, desenvolvendo as ações de implementação, olhando normas, olhando como isso se aplica, seja, aí sim, essa adoção, acompanhando ali, né, como ela acontece na arquitetura, engenharia, construção e operação, mas olhando para o mercado, poder público e ensino. Então, a gente, quando traz esse reporte de BIM sendo visto por uma ótica de implementação e adoção nessa cadeia produtiva, a gente tem que olhar essas 3 escalas e fazer com que esses agentes realmente absorvam isso, e essa inovação fique não só pronta para ser implementada, é uma metodologia habilitadora, né, de novos usos, mas eu preciso trazer esse público também para essa maturidade, para essa absorção dessa metodologia. E a gente volta para o outro lado, né, que está ali de novo bem nesse limiar em 2023, por quê? É a partir dessa metodologia habilitadora aqui que eu consigo realmente fazer os entregáveis que a gente precisa para a indústria 4.0. Aí sim, trabalhar os ganhos com Generative Design, fazer interface com Virtual Design Construction, VDC, Digital Twin, Metaverso e Inteligência Artificial. Só que se eu não faço a adoção, se eu não olho, se a gente não começa a entender que a gente está no ponto de adoção, e olhando isso nessas diferentes escalas, com estratégias de adoção, a gente não avança para a transformação digital efetiva, né? E aí isso tem efetivamente para fechar esse segundo lado do gráfico, que é do infográfico, que é quando a gente realmente entra nesse processo de digitization, datatization, né, que são os dados, a entrada de dados, e a nossa efetiva digitalização. Então foi com esse olhar desse infográfico que a gente desenhou uma jornada de temas e mesas para compor a programação do Rio Constituição Summit. Ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esta é a visão da FIRJAN para essa transformação digital do mercado da construção civil, certo? É a reflexão que vocês fazem diante dessa transformação digital. Essa reflexão deu origem à jornada do evento, tá? Isso, exatamente. Agora, antes da gente entrar no evento propriamente dito, baseado nessa reflexão toda, o que hoje, em concreto, a FIRJAN tem em termos de ações para essas escalas diferentes de atuação, de adoção, na macro, a meso e a micro? Excelente sua pergunta, né? A gente veio, como eu falei, pós-pandemia, para um grande projeto chamado Rio Construção. E o Rio Construção Summit faz parte, né, desse olhar, desse projeto Rio Construção. E esse projeto Rio Construção foi feito com uma série de pesquisas e entendimentos ali desse novo normal, desse novo momento. E BIM foi uma das temáticas do setor da construção mais citadas pelas pesquisas feitas pela própria FIRJAN. E aí, isso combinou também na mesma época que o BIM-Fórum Brasil fez uma pesquisa junto ao CAL e o CREA, com os engenheiros e arquitetos, com mais de 10 mil respondentes, falando sobre o benefício de BIM. Então, há um ano atrás, foi em agosto de 2022, a gente estava com um tema, dentro desse momento de pesquisa, de entendimento da FIRJAN sobre reposicionamento,
BIM saltou aos olhos muito fortemente e com o arcabouço legal também apresentando, reforçando isso, né? E foi nesse momento que a FIJA falou assim, ok, como nós vamos trabalhar nesse tema? E aí a gente criou um programa chamado Rio Construção BIM. É um programa que ele tem 3 pilares. Um dos pilares é a disseminação, tá? A gente fazer eventos, palestras, rodadas de negócio em todo o estado do Rio, nas nossas regionais, usando os cenários como base. Então, essa é uma ação que ela já aconteceu no ano passado. A gente rodou pelo menos 6 municípios diferentes, apresentando questões sobre a temática, trabalhando na mesoescala. Então, essa é uma ação, a gente pode dizer que é uma ação de mesoescala. Do ponto de vista de macroescala, realmente a FIJA entendendo a temática e começando a estruturar suas ações, sua intenção de entrega. E na microescala hoje, o que a gente tem fortemente é um olhar para a educação. Na microescala, a gente está reestruturando o nosso portfólio, aí um portfólio desenhado com base na Road Skills, que é a Olimpíada do Conhecimento, em que a gente consegue trabalhar aí diferentes skills e habilidades, não só para o técnico em edificações, mas também olhando BIM enquanto processo de projeto, enquanto metodologia em diferentes disciplinas. Esse portfólio vai ser lançado no Rio Construção Summit. E temos também, dentro do programa Rio Construção BIM, nessa microescala, um produto que é voltado para o poder público, que é um produto de diagnóstico e plano de implantação, e que a gente apoia municípios, secretarias em suas estratégias de adoção BIM. E a gente está nesse programa, a gente está no programa piloto, fazendo um projeto piloto dessa temática de poder público. E a ideia é que realmente com esse piloto desenhado e finalizado, a gente consiga colocar isso no mercado para apoiar as secretarias na sua decisão de implementação. E aí a gente também está concluindo, a FIJA ela também está se reposicionando. Então, a partir dessas entregas, a partir de movimentos como a Construção Summit, que vai haver aí, provavelmente em 2024, uma tomada de decisão de produtos mais estruturados e direcionados aí à pesquisa e inovação ou consultorias. Mas isso também está dentro de um roadmap de entendimentos de até onde a gente vai, né? Se a gente fica na educação com os Senai, se a gente avança para linhas de consultoria. Então, a gente está desenhando, e o que a gente tem entregue são ações de mesoescala, por exemplo, Construção Summit, e de educação tanto para skills, de arquitetos, engenheiros e técnicos, como para esse poder público aí com a parte de diagnóstico e plano de implantação. Legal. Dentro da temática de educação, eu já dei diversos treinamentos lá no IEL, né, que é uma das instituições aí que compõe a FIJA, isso lá no meu estado. Maravilha! Como que isso, então, se reveste no Rio Construção Summit? Então, com relação ao que a gente está fazendo para o Summit, né? A gente tem aí, você vê, a gente tem essa interface do programa Rio Construção BIM e Rio Construção Summit. A gente vai trabalhar com 7 mesas redondas, olhando para aquelas 3 áreas de adoção: academia, poder público e indústria, e a gente vai fazer uma jornada diante disso. Essa jornada começa no primeiro dia, em que a gente vai olhar para BIM numa aplicação que é transversal, está dentro desse conjunto de aplicações transversais, em que a primeira mesa redonda vai ser com o poder público. Quem vai falar como keynote speaker nessa mesa vai ser o Dr. Bilal Suca. Ele vai trazer muitas das experiências dentro do BIM Excellence, iniciativa que ele foi fundador, né? Um trabalho que já existe aí de macro adoption, que vai trazer visões com relação a essa macro adoção que envolve essa escala de países, essa escala de classes de adoção que a gente precisa entender para alavancar o BIM. E essa mesa é uma mesa interessante, Rogério, porque a gente conseguiu trazer junto para essa mesa a Lorene Vacari, que é a coordenadora do GTBIM do COSUD. Vai estar também o Júlio Lopes, né? O deputado Júlio Lopes, que é responsável pela frente parlamentar e BIM. E vai estar o Márcio Mafili, que respondendo pela SAC. E
eu vou estar moderando essa mesa. E a nossa ideia, quando a gente conseguiu compor esse grupo de especialistas, é mostrar, a partir do Dr. Bilal Sucre, o que acontece fora, mas também trazer cases de poder público que já estão acontecendo no nosso país mediante a demanda legal estabelecida. Então, a ideia é mostrar que não é só fora, mas que a gente também, como isso está se processando de forma prática com esse debate. Isso vai ser às 13h30 no primeiro dia do summit. Imperdível isso aí. Só o fato de ter o professor Bilal Sucre já vai dar um ar assim, muito bom para o evento. Sim. Nessa jornada ainda, tentando avançar, né, com esse olhar, a gente vai ter ainda desse caminhar, a gente vê o poder público, entendendo essa linha de poder público, a gente vai ter uma discussão com o Danny Murguia, junto com a especialista da Deloitte, a Fernanda da Deloitte e o Rogério Suzuki fazendo a mediação. A gente vai trabalhar com as questões de produtividade, industrialização e digitalização. Como a gente une para a gente chegar à produtividade, o aumento de produtividade, esse olhar da digitalização. O Danny, ele é um pesquisador associado de Cambridge e faz parte do grupo de microadoption, também do professor Bilal Sucre. Então, ele está vindo para poder fazer, também está como keynote speaker desse tema. E a nossa provocação está sendo uma provocação trazida por essa questão da digitalização, olhando para os temas importantes para o setor. Então, construindo esse encadeamento, a gente chega no ponto desse olhar que é a produtividade e digitalização. Isso o segundo dia, vai ser no dia 20, a Danny Murguia. Vale a pena assistir essa apresentação também, porque está nessa jornada de transformação digital minha. E o terceiro dia vai ser um dia, assim, que vai ser dia para correr de sala para sala, tá, gente? Porque a gente vai ter uma discussão liderada aí com o professor Mohamed Kassem. Ele vem também, então tá vendo o Mohamed Kassem, junto com o professor Lúcio Soiberman, falando sobre digital twin, e o professor Lúcio Soiberman falando sobre essas questões de novos materiais e projetos fora, né, na Lua, projetos assim, como a gente usa toda essa tecnologia, esse ecossistema disponível para a gente fazer construções fora, inclusive, de ecossistemas distintos que o nosso, né, como que a gente constrói isso. Então vai ser um debate entre o professor Mohamed Kassem e o Lúcio Soiberman, mediado pelo Alexandre Belsavi, da Universidade do Peru, Lima. Então vai ser um encontro assim que vai valer a pena no dia 21. E o que a gente trouxe, né? E esse olhar, quando fala assim, poxa, BIM, poder público, utilização, digital twin. Ok, e o que esse VDC está fazendo aí? Já, o VDC está no meio do caminho, né? A gente trouxe o VDC também nesse mesmo dia 21, mas aí mediado um outro painel pelo professor Eduardo Toledo, e aí vai ser um debate em que o professor Alexandre vai trazer conceitos, como é que é essa interface entre VDC e BIM, porque agora são várias letrinhas, né, vários nomes, então, o que são essas coisas, como é que são essas interfaces nessa palestra de VDC? Vai ser um olhar aí bem na intenção de trazer o que se propõe, como é que essas metodologias, esses processos, eles se estabelecem dentro aí do universo da construção, então mediado pelo professor Toledo, e com a Estefânia Correia, da Alves Marçal, e o Fábio Elias, da Conexig, fazendo aí um debate. E esse debate acontece da seguinte forma: vai ter o Alexandre Belsavi fazendo a apresentação, a marcha da apresentação, e os dois debatedores discutindo em cima de uma apresentação ampliada com o professor Toledo, fazendo essa mediação, nessas provocações. Então, esse foi o terceiro dia. E nesse terceiro dia, aí também vai ser o dia, né? Eu digo que o terceiro dia vai ser o dia aí da gente de transformação digital BIM. A gente não podia deixar a academia de fora, BIM na educação. Então, vai ser um painel com a professora Mônica Salgado, da UFRJ, fazendo a mediação. E vai ter a professora Marina Lima, da Universidade Federal do Ceará. Vai ter, de novo, o professor Eduardo Toledo. E eu vou estar falando sobre as questões do BIM, as questões técnicas em portfólio. E a gente falando da questão da educação. Como é que a gente
consegue realmente ter essa transformação que a gente está dizendo a partir da educação. Como é que a educação, né, a capacitação profissional aí nas universidades, como eu estudava, é um debate interessante para a gente não entender, né, mas a gente refletir sobre os desafios que a gente tem, que são muitos que a gente tem que começar e tem que continuar, na verdade. E respirando, finalmente, mais 2 painéis, um sobre edificações, bem edificações, com o professor Sérgio Leozin, no debate muito interessante sobre a questão de edificações, e aí vai ter o Rafael Fernandes fazendo a mediação desse painel também no dia 21, e na sequência, um sobre infraestrutura. E aí, sim, com a presença da Concremática, da Sonda Técnica, com a Stefana Dimitrov, e o Eric do Sindicom vai estar fazendo a mediação desse painel de infraestrutura. Então, nesse terceiro dia, a gente vai desde as questões de educação, edificações, infraestrutura, passando por novos temas intermediários como o VDC, até chegar aí no Digital Twin, mas tudo isso de uma forma bastante prática, com cases nacionais e aplicações que a gente entenda que a gente está no estado da arte de aplicação possível para isso, sabe? Então, esse monólogo aqui, tá? Desculpa aí o monólogo. Mas Não, ótimo, perfeito. esse desenho que a gente fez para essa jornada para um de nossos amigos que vierem aqui, né, nossos colegas profissionais que estão aí, que vierem desenhar a sua jornada para a minha transformação digital. Esse foi o desenho que a gente fez, né? Então, perfeito mesmo. Há pouco tempo foi lançado um avatar carregado com inteligência artificial para que ele vá numa reunião que você não pode ir, enquanto você vai em outra. Aqui o pessoal vai ter que usar alguma coisa dessa, porque não vai dar para ir em tudo ao mesmo tempo. Ele vai ter que mandar, vai ali, enquanto eu fico nessa daqui para não perder nada. A gente tava brincando, né, que o evento vai ser tipo assim, on demand. E eu falo assim que eu tô muito encantada. A gente tá num trabalho muito forte, tá? Um trabalho duro, a gente encontrar esse tempo aqui. Eu falei, não, vamos falar desse evento, mas assim, as equipes estão assim, alucinadas. Agora tá tendo a montagem, não é uma mais entrei, pessoal, pessoa 3, mas tá montando, vou falar sobre os espaços. Mas essa linha que eu fiz com vocês aqui, que a gente tá focando aqui, é para abrir transformação digital. Mas a gente olhar ali embaixo, tá vendo, a gente liga que é on demand, você escolhe o que quer, porque vai ter, quem quiser pegar temas de Lean Construction, de ESG, de industrialização, de indústria 5.0. Então, conforme vocês olharem, eu sugiro que visitem o site, que olhem a programação, é possível fazer desenhos de acordo com as intenções de trocas, de networking, de capacitação. Essa que eu estou apresentando aqui foi como a gente estruturou para o nosso tema, para o tema aqui que a gente está discutindo com vocês. Mas ela não se encerra aí, a gente tem a presença de parte de startups, tem uma ação com startups muito interessante, vai ter rodadas de negócio, vai ter outras ações que não apenas debates, né, e com outros nichos para o setor da construção civil pesado. Essa é uma overdose de transformação digital. Mas que bom. Que mais, Cris? Que mais? Sei que tem mais coisas. Então, a gente quis trazer aí algumas ações que elas saíssem um pouco só dessa disseminação e quase que tivesse essa interface com o que a gente está vendo aí, de possíveis ações de mentoria e consultoria em frente. A gente traz uma oficina BIM, que é uma oficina proferida também pelo professor Bilal Shukla. Ela é uma oficina direcionada para os agentes da academia, do poder público e da indústria que estão nesse processo de adoção de BIM. É uma oficina de 1h30 para não só a sensibilização, mas trazendo aí de uma forma mais profunda, uma oficina para convidados, né? Ela é uma das únicas fechadas, uma das poucas fechadas que a gente tem, fora essa programação toda gratuita e aberta. A gente traz esse painel de BIM na educação, reforçando como muito importante, porque o Rio Construção Summit é um evento para o setor, para a indústria. E numa conjuntura de indústria, a gente não pode deixar de falar da educação, de trazer a universidade para o debate,
porque a gente entende que é na universidade que está essa formação, nos cursos técnicos, e a gente precisa desse público entregando aquilo que a indústria precisa. Então, esse diálogo ainda é muito importante. Então, a gente colocou no evento de indústria, a gente deu enfoque para a educação, não só nesse painel, como também tem outros painéis dedicados à educação no Rio Construção Summit. Os estudantes de arquitetura e engenharia são público-alvo. Nós visitamos diversas universidades fluminenses do estado. Então, estão vendo carreatas de universidades de diferentes estados. Nossos agentes de negócios foram várias universidades fazendo mini palestras, convocando os alunos. Então, são público-alvo para nós. E dentro de uma linha de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aí esse não é um spoiler, mas é algo que talvez não esteja muito no radar. A gente vai estar com todo o grupo de trabalho do BIM Excellence, liderado pelo professor Bilal Shukar e pelo Mohamed Kassim, que é o grupo do Macro Adoption, que é composto pelo próprio Bilal Shukar, Mohamed Kassim, o Dani Murguia, o professor Eduardo Toledo e eu. Nós fazemos parte aí desse grupo de pesquisa que tem nos últimos, da fase 3 da pesquisa de Macro Adoption. Eu estou com esse grupo, vai fazer 4 anos que eu estou indo para eles, mas esse é um projeto que já tem mais de 10 anos sendo trabalhado. E o lançamento da fase 3 do Macro Adoption vai ser aqui no Rio Construção Summit. Vai ser também no dia 21, uma mesa às 11 horas da manhã, vai ter todo o grupo falando sobre esse projeto de Macro Adoption, que é um projeto mundial, e que isso vai acontecer aí para trabalhar com ranqueamento de maturidade, para estruturar, para que os países tenham ali seus dashboards e estruturas de entendimento, de gaps, de lacunas, de pontos fortes. O que mais? Aí eu estou resgatando aquela sua pergunta lá atrás, né? O que a Firijan, assim, tá? Como é que você visualiza? E falando Firijan, que eu sou como pela Firijan, né? Que a Firijan tem trabalhado com esse tema de BIM de transformação digital, no programa do Rio Construção BIM. A gente tem trabalhado aí com isso para o Summit, trazendo essa linha de intenção, né, para vocês, construindo essa jornada para vocês. Mas a gente vai ter lá também uma unidade móvel, que é um caminhão, a gente já tem esse caminhão, chamado de BIM Truck, tá? Desde 2016 que ele existe, a gente trabalhava rodando vários municípios do estado com um portfólio de skills, né, ferramental, operacional. Só que a gente teve agora como novidade, não sei se você já ouviu falar, Rogério, na World Skills. Não, ainda não conheço. Não. World Skills é uma competição mundial que ela acontece com diferentes ocupações que são entendidas como ocupações necessárias, né? E aí, agora em 2024, vai ter a World Skills na França, que a gente chama de Olimpíada do Conhecimento dessas ocupações. E esse ano está tendo a ocupação 58, que é transformação digital BIM, construção digital BIM, desculpa. Então, BIM entrou na World Skills. E aí essa competição ela acontece entre os países para jovens entre 17 e 24 anos que tenham suas skills próprias para BIM. E aí a gente, com o Senai do Rio, a gente se cadastrou. O Senai está dando skills em diferentes ocupações e a gente vai ser uma das regionais, são 7 regionais hoje, são 7 estados disputando pela World Skills. Primeiro uma seletiva nacional que vai acontecer em outubro, e um brasileiro, um aluno desse, ou uma aluna entre esse jovem, né, que não é arquiteto nem engenheiro, são ou técnico de edificações, ou estudante de curso de aperfeiçoamento. Eles são treinados 8 horas por dia, com uma equipe dedicada para a construção digital BIM, tanto na parte de processo de projeto, como trabalho colaborativo, ações de BIM para obra em diferentes usos. E isso é na unidade móvel, porque esse caminhão, com o aluno ali que está com o avaliador, treinando ao vivo as nossas skills, que a gente vai competir em outubro, junto com esses outros 6 estados, para ver quem é o estado, quem é o aluno do país que vai para a França em 2024 para disputar mundialmente o título medalha mundial. Então, a gente vai ter algum estado representando o Brasil, porque o Brasil é representado na World Skills na França no ano que vem. Então, vai ter lá. E, por fim, a gente vai ter algumas áreas lúdicas nesse espaço dos armazéns, porque tem conteúdo, tem rodada de negócio, mas a gente vai ter ali um espaço chamado Túnel da Inovação,
que ele é um túnel que vai trazer todo esse desenho, né, de como é que isso está acontecendo, de como é que essa transformação aconteceu na construção. Vai ter um acesso, aí fazendo spoiler mesmo, tá, gente? Só vai saber se quem tá vendo esse podcast vai ter um acesso que a gente chama de Jornada da Engenharia, está mostrando grandes obras aí, grandes marcos da engenharia nacional com suas obras. Esse espaço lúdico do túnel da inovação e o espaço do Senai, que está sendo feito lá pelo Centro de Referência da Tijuca, muito carinho, muito esforço de toda a equipe que agora, por exemplo, estão lá montando esses espaços, mostrando métodos construtivos, BIM, mostrando o que a gente pode entregar como portfólio aí para o setor pela nossa escola, que fica na Tijuca, e estão todos convidados também a não só no Summit, mas também a conhecer o nosso espaço, o nosso portfólio, e que a gente entrega aí nessa linha de digitalização, de industrialização e de sustentabilidade para o setor aqui no Rio de Janeiro. E aí aqui, né, que é mais nesse bate-papo nosso aqui, é o público mesmo, né, do Summit, que a gente vai contar com autoridades, vai ter o governo do estado, prefeitura, vai ter grandes bancos, vai ter esses agentes públicos e privados aí que apoiam a conjuntura, então autoridades presentes no evento, esse é um evento assim, também político, autoridades, por conta daquela vertente de conjuntura, e vai acontecer aí no Pernambuco, mais em 3 dias 19 e 21 de setembro, semana que vem. Não corre danado aqui. Cris, vai ser completamente presencial? Vai ter alguma coisa de transmissão online? Como é que vai ser isso? Completamente presencial. Real time. Então não vai ter transmissão. Ele vai acontecer presencial, gratuito. As inscrições ainda estão abertas. A gente ainda está recebendo inscrições, então venham e sem custo nenhum. E com todo esse conteúdo que a gente está passando aqui, é um evento gratuito para vocês. Maravilha. Só para fazer um recorte, porque alguém vai assistir esse vídeo daqui a um ano, só para entender. Quando? Estamos em setembro de 2023, há uma semana do evento quase. Então, ainda há inscrições abertas. Vão lá no site do evento, que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Então, também tem aí o QR Code. E todas as informações, links, essas coisas também estarão aqui na descrição do vídeo, tá? Então a gente convida todos para que se inscrevam. Como a Cris falou, é gratuito, tá? Fico só com pena de não poder estar presente, é muita pena, gostaria imenso de estar, mas vale a pena fazer esse esforço de ir até o Rio e participar do Rio Construção Summit. Então, Cris, considerações finais. O que você nos diz aí, em resumo, o que é, fazendo um chamamento, né, para todos, para que vão ao evento, o que você tem a nos dizer? Então, eu queria colocar assim, né, gente, venham nessa onda, literalmente, com a gente, porque esse evento ele foi fomentado para um reposicionamento, para um ponto de inflexão, para trazer perspectivas para gestores, perspectivas para técnicos, para a cadeia produtiva. Então, ele não foi um evento pensado para um público só. E ele foi pensado para como a gente vai fazer essa inflexão, essa mudança. Então, venham junto, porque ele é um evento de debate, de discussão, que, como eu sinalizei, é feito a várias mãos, conteúdos incríveis de BIM, transformação digital, mas, para além disso, conteúdos de infraestrutura, conteúdos de gestão, a gente vai ter edificações, então são temas de ponta com expoentes de cada um desses temas. E o que eu acho interessante, assim, Rogério, a gente quando fez esse desenho de programação, as pessoas no Rio. É importante nós termos isso aqui para o cidadão fluminense, né, para a arquitetura e engenharia aqui, mas que ele não seja para o Rio somente, mas para o setor, que ele vai para além de fronteiras e que traga o debate
para discussão, para a gente poder usar aqui no nosso Brasil, no nosso país, a nossa força de trabalho e o nosso setor. Então, quando a gente construiu, a gente pensou assim, tem tanta gente legal que a gente conhece que poderia fazer palestra, a gente falou assim, vamos pensar fora da caixinha? Quem que é esse pessoal legal que a gente conhece, eu gostaria de assistir? Então, a gente se colocou, quando podia para no papel de quem que eu queria assistir, para trazer para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para a gente estar perto dessas pessoas. É claro que essa é a primeira edição. Então, a primeira edição com esse enfoque. Nas próximas, a gente já está com... que existam as próximas, talvez sejam mais forte a interação, mas nós mesmos falando para nós, um debate nosso. Então, nessa primeira edição, a gente tem, assim, tem muitos temas que estão as pessoas que a gente gostaria de assistir e não pode porque elas não estão. Então, elas estão vindo para o Rio. Então, fica a dica. Então, como chamamento, eu falo assim, aproveitem que é a primeira edição, que a gente está com o olhar de quem a gente quer assistir, a gente conseguiu trazer algumas dessas pessoas e venham aqui para pertinho, sabe? É gratuito. Então, a gente também é para as próximas. Tudo vai depender do sucesso dessa. Para a gente ter sucesso nessa, a gente precisa das pessoas, de vocês. Então, também é cíclico, é colaborativo. Então, é um chamamento de entrega e de reciprocidade. Então, assim, sejam convidados, vai ser um prazer ter vocês aqui e a gente vai com a oportunidade de ver quem a gente gostaria de ver, né? Não está sendo nós falando para nós mesmos, está sendo a gente podendo absorver aí desses sprints, alguns nomes de sprints aí pra gente, que a gente sabe que são, né? Maravilha, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, principalmente por causa desse espírito que você falou, né? A minha esposa gosta de dizer que eu normalmente faço os cursos que eu gostaria de fazer. Eu tive já a oportunidade de criar alguns cursos. E ao criar esses cursos, eu crio os cursos que eu gostaria de fazer eu próprio. Pronto. Tá vendo? E acaba que dá muito certo, porque a gente faz isso, sabe, de verdade, de coração, não é para agradar A ou B, mas de saber que aquilo no fundo é uma necessidade, no fundo é um contributo que a gente dá, né? Que a gente ajuda um pouquinho para que aquilo vá adiante. Então eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço esse espaço, o convite, o cuidado que você tem aí com os temas que você traz, os profissionais. Então, obrigada por abrir esse espaço, que é um espaço de discussão, de conteúdo, para um evento que é de conteúdo. Então, acho que você tem que agradecer essa abertura e esse chamamento aí feito por aqui, para os nossos amigos que também estão aí no trabalho com o BIM há tanto tempo, né? Então, é um prazer. Muito obrigada. Tá aqui apresentando a Feijão e todo o time. Maravilha, agradeço a você pela disponibilidade, estar aqui compartilhando com a gente todo o que vai ser esse evento. Agradeço também a Fijan por ter disponibilizado, né, o seu tempo um pouco para estar aqui conosco. A todos também que estão colaborando com a execução desse evento, também meus parabéns e agradecer também. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E eu disse no início dessa conversa que ficava muito feliz de ver isso acontecer no Rio, em virtude de tudo que já passou. E há uma frase que me lembro que contextualiza muito isso. Diz que tempos fáceis geram pessoas fracas e tempos difíceis geram pessoas fortes. E este evento é um exemplo de que a população do estado do Rio de Janeiro ficou muito forte diante de tudo que passou e que agora está nesse ponto de inflexão que este evento simboliza. Mil parabéns para todos vocês, sucesso e até a próxima.